Oi, pessoal! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que desafia bastante o nosso jeito de pensar sobre riqueza e pobreza. Vamos explorar a filosofia por trás do Mulher Digna Minha Renda para entender o que, segundo essa organização, realmente significa viver uma vida com dignidade. Olha, essa frase aqui é o ponto de partida de tudo. Ela já chega para dizer que pobreza não é só sobre o que falta na carteira, é sobre falta de acesso, de ter a sua voz ouvida e, o mais importante, de dignidade. É um convite para a gente olhar muito além dos números. Então, como é que essa ideia de pobreza se desenrola na prática, né? A primeira parte da nossa análise de hoje é justamente sobre isso. Redefinir esse conceito e mostrar que ele é muito mais amplo do que a simples falta de grana. E olha só, essa não é uma visão que saiu do nada. A fonte que a gente está analisando se alinha com a própria ONU, que também diz que pobreza é, antes de tudo, não ter acesso a direitos e oportunidades. Ou seja, a discussão muda de foco do que falta no bolso para o que falta na vida. E essa falta de acesso aparece de várias formas. Como a gente vê aqui, vai desde o mais básico, como comida e um teto, até coisas que parecem mais abstratas, mas que são essenciais, como poder participar da política ou ter a liberdade de escolher seus próprios caminhos. É a soma dessas ausências que acaba roubando a dignidade de uma pessoa. Certo, mas o que essa condição de viver sempre no limite, na privação, realmente faz com alguém? O impacto vai muito além do que a gente pode ver. Essa parte da análise explora justamente as consequências invisíveis da escassez, aquelas que afetam o nosso cérebro. O material descreve uma espécie de reação em cadeia no nosso cérebro. Tudo começa com a insegurança, tanto financeira quanto social. Isso gera um estresse que não passa, um estresse crônico. Com isso, os níveis de cortisol, que é o hormônio do estresse, disparam e acabam prejudicando funções super importantes do cérebro. E o que isso significa no dia a dia? Significa que fica mais difícil controlar as emoções, planejar o futuro, tomar boas decisões. Como o material aponta, até a autoestima e a forma como a pessoa enxerga o próprio futuro são diretamente afetadas. É algo bem sério. E aqui, gente, está o ponto que talvez seja o mais importante de todos. A fonte faz questão de deixar claro: isso não é uma fraqueza da pessoa, não é uma falha de caráter. É uma resposta do cérebro, um impacto neurobiológico real, causado por uma vida de escassez e, principalmente, de falta de esperança. Ok, se a falta de esperança tem um impacto tão concreto no cérebro, qual seria a saída? Bom, a fonte propõe um caminho que une três pilares: dignidade, fé e, o mais importante, ação. É aqui que a análise traz uma base filosófica cristã bem clara. A dignidade, por essa ótica, é algo que já existe na pessoa, que vem de uma identidade espiritual em Cristo, e não do quanto ela ganha. Só que, ao mesmo tempo, viver sem o básico é visto como algo que fere essa dignidade, que vai contra princípios de justiça e cuidado. Essa frase resume bem a filosofia de ação, né? O foco sai daquela ideia de só ajudar, de dar assistência e vai para o empoderamento. O objetivo é que a pessoa tenha autonomia e se sinta parte de uma comunidade, se tornando agente da própria mudança. Então, promover a dignidade se torna um processo ativo. Envolve capacitar, ensinar, dar ferramentas, envolve também trazer um senso de responsabilidade e transformar a fé em atitudes concretas, sempre pensando em um desenvolvimento que se sustente a longo prazo. Beleza, a teoria é essa, mas como tudo isso vira algo concreto, palpável? A fonte apresenta a solução que eles criaram, o que eles chamam de ecossistema Mulher Digna Minha Renda. E aqui tem um ponto bem interessante, que é a ferramenta escolhida, o ambiente digital. Ele é visto não só como um lugar para negócios, mas como um motor poderoso para uma transformação social, cultural e de mentalidade. Tudo, claro, com um viés bem ético. Mas o que é exatamente esse ecossistema MDMR? Pelo que o material descreve, é um ambiente criado especificamente para mulheres cristãs que querem se reconstruir em três áreas-chave: a financeira, a emocional e a profissional, mas sem precisar abrir mão dos seus valores e princípios no processo. E por trás dessa abordagem toda tem uma base bem sólida. O programa foi fundado pela Mônica Leite, que é psicóloga com formação em terapia cognitivo-comportamental e neuropsicologia. Então, a metodologia usada tem esse embasamento. Chegando na reta final, qual é o convite prático que a fonte faz? Vamos dar uma olhada em quais são as transformações que o programa promete para quem decide fazer parte desse ecossistema. Se a gente olhar os objetivos, dá para ver que a coisa vai muito além de só ganhar dinheiro. A proposta é bem mais ampla: desenvolver a inteligência emocional e espiritual,
aprender a usar o mundo digital de forma ética e, no fim, encontrar uma vida com mais propósito e mais dignidade. Para quem se interessou e quer conhecer mais a fundo, a fonte indica que existe conteúdo formativo gratuito. Aqui estão as plataformas, como o canal do YouTube e o site oficial, onde esse material pode ser encontrado para quem quiser dar uma olhada. E para fechar, tem essa frase do material que amarra toda a filosofia que a gente viu hoje. A dignidade é apresentada não como uma luta diária para apenas sobreviver, mas como o direito de viver uma vida com consciência, com fé e com senso de direção. Essa análise toda nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, uma reflexão que o próprio material propõe. Depois de ver todas essas dimensões, a questão que fica no ar é: afinal de contas, o que realmente significa ter uma vida com dignidade?